cristianismo quanto o islamismo têm essa ideia de um Deus uno, né? E esta é uma região que é muito importante no Oriente Médio, é o berço dessas três grandes religiões aí, né? A gente tem aqui em primeiro plano o Muro das Lamentações, que é o primeiro, na verdade são os restos, né, depois de destruído aí pelo Império Romano, o templo de Salomão, dos judeus, né, eles foram expulsos ali do Império Romano, e a ideia do Império Romano era deixar realmente escombros do templo destruído para ser uma lembrança, ó, olha com quem vocês estão mexendo, hein? Não se meta comigo. Então eles deixaram e acabou virando uma peregrinação. Na verdade, já é o segundo templo, né? Porque o templo de Herodes anteriormente já tinha sido destruído em outro momento, reconstruíram, fizeram o templo de Salomão e foi destruído pelo Império Romano. E nesse segundo evento aí de destruição é aquela história bíblica de que os judeus, né, os hebreus foram expulsos aí da Terra Prometida e que peregrinaram aí pelo deserto por 40 anos, aquela história já famosa, né? E aí os judeus se espalham pelo mundo e fica sempre no ideário judaico a questão da volta à Terra Prometida por Deus para os judeus, né? E aí é um povo que, por algumas características próprias da sua religião, né, da forma como eles atuam entre eles, né, que acabaram sempre sendo perseguidos ao longo da história. É uma comunidade, não vou dizer que fechada, não são fechados porque eles aceitam muito as diversidades, vamos dizer assim, mas eles têm práticas que são só deles, né? Os ortodoxos se vestem de forma específica, né? Tem práticas até de acordo com o visual, a questão do kippá, a questão da barba, a questão das roupas que eles usam para os eventos religiosos deles, a questão do chapéu, né? Você tem os mais ortodoxos que usam um chapelão de pelo, assim, que eu não sei o nome daquilo, tem uma forma de pentear. Eles têm aquelas tranças que é uma forma de lembrar que Deus existe. O kippá, a barba, aquele cabelo mais comprido que os homens usam, né? Tudo marca muito a imagem deles, né? E faz com que onde tem judeu a gente saiba que tem um judeu, né? A questão também de como eles se juntam nas sinagogas e formam grupos sociais muito integrados de proteção mútua, é interessante, faz com que a gente não seja muito difícil a gente ver um judeu em condições socioeconômicas muito complicadas, né? É difícil você ver um mendigo ou uma pessoa muito pobre que seja da religião judaica, né? Não porque eles sejam especiais, mas dentro das sinagogas, quem participa da vida religiosa acaba tendo uma obrigação moral de ajuda a outras parcelas da comunidade, né? Eu dei aula, por exemplo, numa escola judaica ali no Bom Retiro, e era cara a mensalidade, bastante cara. A ideia dessa escola que eu dava aula era de formação de rabinos. Eu não sou judeu, então e você tinha ali, a maioria dos professores não era judeu também, né? Era uma escola de formação de rabinos e que eles tinham aula de Torá das 6 da manhã até meio-dia e meio mais ou menos. Aí eles tinham uma hora de almoço e até 1h30, tinham mais uma meia hora para eles jogar futebol, conversar, fazer o que quisessem ali. E às 2 horas começava o que eles chamam de ensino laico. E aí tinha 3 professores basicamente. Um de ciências da natureza, então matemática, química, física. Tinha um de linguagens, que ensinava português e inglês de uma forma geral, e redação, tudo junto numa matéria só. E tinha um terceiro professor, no caso nesse período era eu, que dava a matéria ligada a humanidades. Então, dentro do ensino laico, eles tinham 3 matérias, basicamente, né? E a ideia era que eles tivessem ao outro, nossa, beleza, são 3 matérias, que beleza, mas o resto do dia, das 6 da manhã até meio-dia e meio, depois das 5 da tarde, mais ou menos, até as 8 da noite, era só estudando a Torá. Só estudando a Torá em hebraico, né? E estudando hebraico. Todos eles falavam hebraico, né? E assim, e era uma brincada muito engraçada, né? E foi interessante, foi um período bastante interessante ali.
E como funcionava? Eles estudavam, no nono e primeiro ano era tudo junto, segundo ano, e no meio do terceiro ano eles estudavam eles estudavam um semestre só na escola aqui no Brasil, no terceiro ano. E no segundo semestre eles faziam um intercâmbio. Eles iam ou para a Argentina, que tem uma entidade yeshivá lá também, ou eles iam para Israel, que tem, não, Palestina não. Eles iam para Israel, onde tem uma outra entidade yeshivá lá. E eles faziam esse intercâmbio. Isso é muito comum nas escolas judaicas, né? Principalmente as de formação religiosa. E eu comecei a falar isso porque, assim, a mensalidade era bastante cara, mas as famílias judaicas que tinham dificuldades financeiras, eles davam bolsa integral para essas famílias atuarem ali dentro, para os filhos estudarem ali dentro, e para melhorar a condição econômica, os membros da família mais velhos, adultos, trabalhavam dentro da escola, fazendo manutenção, fazendo algum serviço que a escola precisasse. Era uma forma de dar estrutura para essa família que estava em condições mais difíceis se levantar. E quando dentro de uma sinagoga você tem, por exemplo, imagina, o judeu é muito ligado ao comércio, né, a negócios próprios, né? E aí quando você tinha alguma família que estava em dificuldades, toda a sinagoga, né, que tem é como se fosse o dízimo dentro da igreja cristã, né? Eles pagam como se fosse uma mensalidade, e parte dessa fica a fundo perdido, fica guardado, né, para manutenção da sinagoga e das atividades e tal. Mas se, por exemplo, ele tem um comércio, o comércio dele começa a falir, parte desse fundo, né, é destinado para a ajuda desses judeus que estão com maior dificuldade. Então você tem sempre uma ajuda tentando levantar aqueles que estão em dificuldade financeira. Por isso é muito difícil você ver judeus com dificuldades, né? Por tudo isso, esse contexto todo de ser uma comunidade muito integrada, de sempre terem dinheiro, de ter uma identificação visual muito forte, de todos os judeus no mundo falarem hebraico, e às vezes eles conversam entre eles em hebraico por conta disso. Mesmo os que moram aqui no Brasil acabam às vezes conversando em hebraico, porque é muito forte a formação deles nessa língua. Acaba sendo uma comunidade muito identificada, né? E aí, ao longo da história, eles foram perseguidos por vários momentos aí da história, né? E o mais próximo da gente foi a perseguição aí no período aí da Segunda Guerra Mundial pelo Holocausto nazista, né? Em cima da comunidade judaica. O Muro das Lamentações é um local onde eles fazem pelo menos uma vez na vida, uma peregrinação para essa região, né? E o Muro das Lamentações é curioso, né? Porque eles vão aqui e eles ficam, você está vendo que eles estão de frente para o muro, né? Eles fazem as orações, e tem uma prática que é muito comum deles de fazerem bilhetinhos, né? Não é que eles escrevem bilhetes para Deus, né? Mas uma forma de colocar a sua atenção e o seu trabalho ali, cartas, bilhetes com agradecimentos ou pedidos de... O judeu não acredita em milagre, aquela coisa, por favor, me ajude a comprar um carro, meu Deus, o cara compra o carro com adesivo atrás, né? Presente de Deus. Na cabeça do judeu isso não existe, né? O presente de Deus para o judeu é a sua própria capacidade de tocar a própria vida, né? Então eles pedem, sempre quando eles pedem para Deus, eles pedem potencial, eles pedem inteligência, eles pedem uma capacidade de analisar a situação, de melhorar a condição da família, eles pedem capacidade, geralmente, né? E aí eles vão aqui no muro e eles põem esses bilhetinhos com agradecimentos ou com esses pedidos aí nesse muro. Muita gente, né? Não sei como a administração disso aqui faz com esses bilhetinhos, né? Tem que ser tirados de vez em quando. Então aqui a gente tem o Muro das Lamentações, uma mesquita islâmica importante, aí não é a Meca é na Arábia Saudita, né? A Meca é para onde o islâmico reza. Ele sempre, quando ele reza, independente de onde ele esteja no mundo, voltado para a Meca, né? É lógico, como o mundo é uma esfera, estando para que lado você esteja, né, dando a volta, você vai chegar naquele ponto, de uma forma geral, né? Mas, por exemplo, se um islâmico está aqui no Brasil, ele se volta mais ou menos, né, dependendo da posição, voltado ali para a região do Trópico de Câncer, mais ou menos, né? Então a gente está aqui norte, está para lá, norte, Cordilheira, olha, o Serra da Cantareira aqui, então o norte está para lá,
Então, um islâmico que fosse voltar para Meca ia rezar voltado para noroeste, beleza? A gente está no hemisfério sul, né, ocidental, ia voltar rezado para este lado aqui, mais ou menos. É lógico, como eu falei, o mundo é esfera. Se ele tivesse voltado para este lado, ia dar na mesma. Então, a volta no mundo, né, ia dar no mesmo ponto, né? Ou para cá, acaba dando a volta. Mas ele vai voltar para o ponto mais próximo, né? Então, todo islâmico faz as suas 5 orações por dia, sempre voltado para Meca, né? Não é este tempo que é importante para os islâmicos. E aqui nessa formação também a gente tem, não está na foto, mas é a catedral construída em cima do Santo Sepulcro, onde foi enterrado Jesus Cristo, né? Depois da crucificação, onde ele ressuscitou e etc, né? Então, assim, é uma região extremamente importante para as 3 religiões monoteístas, né? Por isso essa discussão toda em cima de Jerusalém. Por isso os judeus têm como capital moral e do coração, vamos dizer assim, né? A região de Jerusalém como a capital do país não oficial, né? Tel Aviv é a capital de Jerusalém oficial, onde estão os prédios públicos, a administração pública, essa coisa toda, mas eles têm como uma região muito importante e teriam o desejo de que Jerusalém fosse inclusive a capital oficial do território israelense, tá bom? Mas não é, a gente já teve vários problemas com relação a isso, né? Durante o governo Trump, o Trump acabou considerando, né, e oficializando o apoio a que a capital fosse Jerusalém, mas eu acho complicado isso porque assim, você cria uma indisposição muito grande, principalmente com os islâmicos, né? E aí eu acho que em vez de levar alguma conclusão, alguma resolução dos problemas, a gente tem principalmente um acirramento das disputas aí, né? É melhor que na minha concepção, é melhor que fique assim como uma região de peregrinação, uma região importante, onde todos têm possibilidade de frequentar, né? Os islâmicos frequentam, os judeus frequentam, os católicos, os cristãos, né? Não só católicos, né? Você tem cristãos ortodoxos, você tem protestantes, você tem um monte de os coptas, você tem um monte de religiões, sub-religiões, vamos dizer assim, não inferiores, mas divisões diferentes dentro do cristianismo, né? Então, assim, é uma região que ninguém tem domínio, né, exatamente, apesar de estar dentro da região da Cisjordânia, Jerusalém, né? Vou pegar outro mapa, ó, Israel está aqui, né? A região de Jerusalém está aqui dentro da Cisjordânia, e a gente acaba tendo, então, Jerusalém está aqui, né? Uma região que está dentro de Israel, mas a Cisjordânia, né, é ocupada por Israel, mas a princípio não seria um território de Israel, né? É uma região que tem muita ocupação palestina aqui dentro, e Israel, para não perder esse território, por uma questão de espaço vital, até militar, né? Porque você imagina, daqui até aqui, né, nesse trajeto, você tem um trajeto muito curto aí, de mais ou menos uns 50 quilômetros, mais ou menos, né? Não é muito longo, né? Em um avião, um caça militar que atravessa essa região, atravessa isso aqui em 5 minutos de voo. É muito rápido, né? Se você perder o controle do território aqui, eu estou falando a justificativa que os israelenses dão para continuarem ocupando a região da Cisjordânia, né? Se eles perdem o controle da Cisjordânia e passa a ser uma região de ocupação do Hamas, do Fatah, ou de outras denominações, do ISIS, né? Ou da autoridade palestina, que tem aí uma ação mais violenta, como é a questão do Hamas, você tem uma área vital de proteção muito estreita, muito pequena, e aí a gente não tem a possibilidade deles se protegerem de um determinado ataque. E assim, é uma população que ao longo do tempo, né? Andrei. Andrei. Obrigado. Meu lanchinho. Então a justificativa seria essa, né? E essa região é de ocupação predominante palestina. Israel, para manter o seu domínio, não, mas assim, para se manter presente aí nessa região e para praticar o que a gente chama aí em geopolítica de política do liquidificador, né? Israel... Oi? É estranho o nome, porque assim, você coloca vários assentamentos judaicos ali no meio para impedir que a gente tenha uma formação muito
muito estreita, muito próxima dessas populações. Então você meio que pulveriza os palestinos ali, né? Então essas instalações dos assentamentos têm como estratégia ocupar a região e manter esses agrupamentos sociais não tão integrados, né? Esses agrupamentos sociais palestinos não tão integrados como poderiam ser, né? Mas causa problemas, né? Nos últimos tempos aí, acho que ano passado, né, ou no comecinho desse ano, a gente teve aquele ataque que foi feito pelo Hamas a Israel, onde foram disparados centenas, né, até chegando a mais de 1000 mísseis de longa distância contra Israel, né? Israel tem aquela tecnologia do Iron Dome, né, que é o domo de ferro. Parece que eles constroem um domo em volta, mas não é isso, né? É uma série de mísseis antiaéreos que eles conseguem fixar os alvos, né, esses mísseis enquanto estão em pleno voo, e aí os mísseis israelenses atacam e conseguem abater os mísseis inimigos em pleno ar, né? E a tecnologia é bastante avançada, porque todos os mísseis, e foram várias centenas de mísseis que foram disparados, eles conseguiram interceptar quase todos, né? Se eu não me engano, se eu estou certo do número, acho que 12 caíram no território israelense e só 2 caíram em áreas habitadas. A maioria caiu no deserto de Negev ou caíram fora de áreas habitadas. 2 caíram, acabou tendo alguns judeus que morreram, um prédio que foi derrubado. Mas é uma situação bastante complicada, digo. Eu vi um documento a respeito disso, e esses mísseis, eles conseguem inclusive mudar de direção enquanto eles estão no ar. Tipo, eles vão em direção a um míssil, e se esse míssil já for destruído, eles conseguem pegar um outro alvo e seguir. O problema é que eles são muito caros, né? Então, caríssimo. Eles soltam, os árabes, eles soltam tipo um míssil que custa $100, $1000, e esse custa 100 mil. Então eles podem meio que destruir a economia israelense. Muito caro. Você imagina que dentro do míssil desse você não tem que ter só a propulsão e a carga, né? Você tem que ter um processador de computador ali dentro, tem que ter um localizador para o GPS, você tem que ter um sistema de radar, você tem que buscar o próximo alvo, ter um sistema ali que seja uma inteligência artificial, vamos dizer assim, decidir em um momento muito rápido qual é o próximo alvo, né? Mas é uma tecnologia muito avançada em termos militares, né? E assim, é uma população que foi colocada no meio do deserto, né? É uma região muito seca e eles conseguiram um nível de qualidade de vida excepcional. E Israel, por mais que a gente tenha algumas práticas assim, muitas vezes que contra... É difícil, porque se eu falo que eles estão atacando as populações palestinas, eu deixo de levar em consideração que eles também são atacados por forças como o Hamas, né? Então, existe responsabilidade dos dois lados, né? Tem 2 séries que são muito interessantes para vocês entenderem essa relação, né? Esse meio que ciclo vicioso entre... Uma delas é essa, que é bem legal, Falda, é muito interessante, né? O cara que é o ator principal, o Lior Haas, né? Que é um ator israelense que eu gosto muito dele, acho muito legal os trabalhos que ele faz. Ele é o ator principal, ele é o principal personagem, ele é o diretor e é o cara que escreveu a série. Ele vem de uma família, não sei se é o pai ou a mãe. Um é palestino e um dos dois, um é palestino e o outro é israelense, né? Então ele escreveu a série não tomando partido de nenhum dos dois lados. Na verdade ele apresenta tanto as dificuldades e os acertos e os erros do lado da inteligência do exército israelense e também do outro lado também da autoridade palestina, apresenta os erros, acertos, as dificuldades, né? E como que funciona a questão dentro da autoridade palestina, tanto do Hamas quanto do Fatah. O Fatah é um pouco mais diplomático, né? E dentro da autoridade palestina, o Hamas não aceita essa coisa tão diplomática do Fatah. O Hamas acha que tem que ser um ataque, tem que destruir e não aceita a existência de Israel. O Fatah já quer negociar um pouco mais, né? E aí dentro da própria Palestina a gente tem esses desacordos aí, né? Assistam Falda, é bastante interessante. E tem uma outra série que chama Califado, que é bastante interessante, que é uma série sueca que trata da presença do Islã dentro da Suécia, e ele pega 2 histórias que andam em paralelo dentro da série. Uma é de uma moça sueca que casa com um árabe, depois eles vão morar, não lembro qual país que eles vão morar dentro da série, no Oriente Médio, né? E aí o marido dela acaba sendo cooptado aí pelo Estado Islâmico, né?
ele acaba ficando, né, virando uma figura muito frágil, né, porque a questão do Estado Islâmico é muito forte, é muito pesada, a lavagem cerebral é muito forte em cima das pessoas, a questão da violência é muito pesada. A moça, a esposa dele, sueca, tenta voltar para a Suécia, mas é muito difícil conseguir sair dali da região, então ela fica em contato com a polícia sueca, na tentativa ali de inteligência da polícia sueca, tentando voltar para o país. E tem uma outra história em paralelo que anda, que é de um cara do Estado Islâmico que vai para uma escola sueca, e ali ele entra como uma professora assistente, se eu estiver bem lembrado assim, mas o objetivo dele não é de desenvolver a sua profissão como professor de uma determinada área, mas é de cooptar os jovens ali, para cooptar rapazes para serem shahids, né, que são aqueles saíds, não shahids. Sahids, que são aqueles que põem as bombas de volta no corpo e morrem pela causa islâmica, que são chamados sahids, aqueles que morrem. São os homens bomba, né, que se explodem, e através disso eles vão ter lugar ao lado de Allah, etc e tal, e cooptar as meninas também para irem para o Oriente Médio e acabarem servindo como esposas dos membros do ISIS / escravas, né, dos membros aí do Estado Islâmico, né? Então, assistam, Califado, é bem interessante, né? Mostra como que essas coisas funcionam ali, como funciona a lavagem cerebral e a dominação do padrão, a mudança do padrão de pensamento dessa população, né? É bem legal, assistam. Sim, vocês estão gostando, mas tinha uma série que mostrava exatamente um caso desse, né? Tinha um homem que ele colocou uma bomba, jogou um gás que ia matar todo mundo do shopping center, né? E aí, enquanto o cara estava tentando conversar com ele, onde é que é o lugar, ele assim, usando essa religião, toda essa crença, né, que ele tinha para tentar justificar a morte daquelas pessoas. Ele falava, matava elas porque, sei lá, porque são infiéis, porque não acreditam na sua vida. Ou você nem todo islâmico é assim, né? Quero deixar esse disclaimer bem aberto aqui. Nem todo islâmico é fundamentalista, né? Todas as religiões a gente já teve esses momentos fundamentalistas, né? Mas existe isso muito forte atualmente no islamismo, né? Então assim, ou você acredita que você eu ia usar a palavra parceiro, né? Ou você faz parte, acredita no Islã e defende e se coloca como escravo de Deus, de acordo com a visão islâmica, ou você é o inimigo e deve ser destruído, né? É lógico que assim, dentro do próprio Estado de Israel, você tem dentro do próprio parlamento israelense, você tem árabes, você tem palestinos que estão ali dentro, participam do parlamento israelense, né? É uma democracia. Até que Israel tem, por exemplo, apesar de toda a ortodoxia, né, da religião judaica, você tem a maior parada gay do mundo que acontece em Israel, né? É interessante, é um estado bastante interessante, né? Bom, mas nem só de Israel, vamos ver aí a questão, né, Bom, aqui está onde está localizada a região do Oriente Médio. O Oriente Médio, basicamente, quando a gente fala de Oriente Médio, a gente está falando um pouco um termo meio europeizante, ou europeizado, eurocêntrico, né? Porque a ideia de chamar essa região de Oriente Médio, que ela é o meio do caminho. Faz barulho, hein? É uma região que está no meio do caminho entre o Extremo Oriente e a Europa, né? É uma região que é mais próxima, né? Então, por isso chamar de Oriente Médio. Tanto que ali, para o pessoal da região, eles não se determinam como Oriente Médio, né? Eles estão ali na região da Península Arábica, na região do Irã, que é a antiga Pérsia, né? Eles dão o nome das suas regiões de acordo com o nome original, né, que eles têm lá de trás das traduções de cada um desses povos aí. Quando a gente fala de Oriente Médio também, a gente não está falando só da população árabe ou islâmica, a gente tem uma série de populações ali, né? Você tem os sírios, você tem os persas, você tem os turco-otomanos, né?
a gente determinava como turco otomano quando tinha o Império Turco Otomano. Atualmente são os turcos, né? Você tem os israelenses, você tem os palestinos, você tem e outras populações. Se você pegar a Ásia de uma forma geral, se amplia muito mais ainda o tamanho dessas populações. Você tem os indianos, você vai para o Oriente de uma forma geral, né? Os indianos, os sikhs, os coreanos, os japoneses, você tem os eslavos, você vai ter ali a população do Cáucaso. Então, é uma colcha de retalhos, de culturas e etnias muito grande, né? Mas voltando aí para o Oriente Médio, né? Então é um termo que é muito eurocêntrico, né? De entender a importância da religião com relação à proximidade com a Europa, tá bom? Se a gente vai pegar essa região do ponto de vista aí, físico, a gente tem uma região que é muito recortada por montanhas, né? Que tem altitudes bastante elevadas. Isso faz com que a gente tenha aquilo que a gente já conversou lá atrás, né? Tribos e clãs, né? Que são muito separados, né? Que acabam, mesmo estando dentro de um contexto mais geral, cultural, eles acabam desenvolvendo as suas próprias características locais, né? Então, esse sentimento de nacionalidade, de estar dentro de um país, né? Acaba não tendo muito. Aquele exemplo que a gente viu quando a gente falou da região do Cáucaso aqui, né? E se a gente pega a população do Irã, também. O Irã é cercado por montanhas de grande altitude, né? Em grande parte do seu território. Então ele meio que está protegido. O centro, né? O centro nervoso do Irã são esses planaltos centrais aqui da região do Irã, que é a antiga Pérsia, né? E dentro dessas regiões montanhosas aqui, a gente acaba tendo várias eu ia falar nacionalidades, mas está errado, várias tribos e clãs que até querem, ou etnias, né, que até querem a sua autonomia. Então, por exemplo, o Irã explora muito petróleo e gás aqui no Golfo Pérsico, mas ele não explora no Mar Cáspio, porque aqui na porção mais ao norte, você tem uma série de tribos que não se identificam com a questão cultural iraniana, né? Se identificam mais com árabes ou até com populações aí mais ligadas ao Cáucaso, né? Então eles não exploram aqui para não desenvolver economicamente essa região e dar força para que essas populações em algum momento tentem se desanexar do Irã e que eles venham a perder território, né? Isso a gente tem em várias regiões aqui do Oriente Médio, né? Então o relevo, de uma forma geral, tem essa característica de, em uma parte do território, ter essas montanhas de grande altitude, tem uma parte como a planície da Mesopotâmia, né, que é a mais baixa, onde a gente tem um desenvolvimento muito grande aí de agricultura, né? A Mesopotâmia quer dizer entre rios, né? E a gente teve aí, isso aí vocês já viram em vários momentos aí na escola, onde a gente tem a formação da civilização mesopotâmica através do desenvolvimento da agricultura nessa região, né? O Iraque, por exemplo, está instalado aqui, né? O Iraque teve aquela disputa com o Kuwait pelos postos de petróleo, né? O Iraque é um estado curioso, né? Porque olha só, Iraque e Kuwait, né? Exploram bastante petróleo. O Iraque é o segundo colocado mundial na produção de petróleo. O Iraque produz mais ou menos 5 milhões de barris por dia, né? É o segundo colocado. Por dia? Coisa para caramba, cara. Só que imagina, chuta quanto o primeiro colocado produz por dia. O primeiro colocado é a Arábia Saudita. 10 mil, não, 100 não, 100 não. 10 milhões de barris por dia, né? Então, o primeiro colocado produz o dobro do que o segundo colocado, que é o Iraque. Então, a produção é muito diferente. Tanto que na Arábia Saudita, o tamanho da riqueza da família Saudi, por isso o nome saudita, né? O país é praticamente de propriedade da família Saudi, né? É um dos únicos países que conseguiram concentrar a sua economia praticamente 100%, né? Vou dizer praticamente porque não é 100%, mas é uma quantidade grande no ouro negro, no petróleo, e conseguiu ter um crescimento econômico e uma riqueza muito, muito acentuada. Mas 10 milhões de barris por dia é barril para caramba. Um barril tá alguma coisa aí. Tem classificações de barris diferentes, né? Mas em geral são 150 litros de petróleo, mais ou menos, né? Que vão dentro de um barril. Diga. Professor, qual é a sua opinião sobre o governo da Arábia Saudita? Que, tipo, nas últimas semanas eles estão meio que na mídia porque o herdeiro comprou um time do campeonato inglês do futebol.
Então, a Arábia Saudita é curioso, porque assim, é uma monarquia hereditária, né, passa de pai para filho. As empresas que produzem ali petróleo, eles chamam de estatais, porque é da monarquia, da família Saúde. Saúde não, né? Saúde, se você espirrar. Saúde. É curioso que é um contrassenso, né? Tem uma visão liberal de economia assim, pensar que uma monarquia que concentra tanto capital assim, acaba desenvolvendo, né, de uma forma diferente do restante do mundo, bastante sucesso quanto a isso, que tem monopólios em várias áreas de desenvolvimento, é um contrassenso do que a gente vê acontecendo aí na economia mundial, né? Então eles são muito centralizadores, eles concentram muito a economia. O príncipe Mohammed bin Ali, que é o nome do príncipe, né, que controla ali a Arábia Saudita atualmente, ele tem uma visão muito interessante, ele é um cara muito inteligente, né? Inclusive ele está ampliando os negócios, né, da Arábia Saudita e vendo que assim, o ciclo do petróleo vai acabar, né? Não agora atualmente, né, mas no futuro não muito distante, esse ciclo do petróleo não encerrar totalmente. Mas assim, hoje em dia é muita coisa, então o botão da minha camisa é feito à base de petróleo, né? A sola do sapato é feita à base, tudo que é plástico, borracha, resina, tintas, combustíveis. O petróleo é uma commodity mineral, proto-mineral, né? Muito importante hoje em dia. Por que proto-mineral? Porque é feita a partir de matéria orgânica depositada no subsolo e tal, né? Então não é exatamente um recurso mineral, mas a gente chama em geral de recurso mineral, mas tecnicamente é proto-mineral. Então tudo é feito à base de petróleo. E atualmente a gente já vê uma mudança nessa matriz energética, né? Então a gente já tem uma visão lá na frente, já começa a investir bilhões de dólares em produção de energia sustentável, eólica, né? Pensar em energia de uma forma mais moderna, né? Até olhando para o futuro, né? Então tem uma inteligência muito grande nesse sentido, né? E assim, comprar esses times de futebol, né? Investir nesse tipo de setor, é uma família muito rica, né? Não é nem podre de rica, é já decomposta de tão rica, assim, exageradamente rica. Não, é um exagero, não tem. Eles querem, sei lá, não tem como classificar. Um país que é de propriedade do cara, toda a produção de petróleo, o maior produtor de petróleo do mundo, 10 milhões de barris por dia, é dessa família, né? Então a riqueza é muito grande. Então assim, sobra dinheiro, cara. Eles têm coleções de Lamborghini, de jatos, né? Eles compram material bélico. A Arábia Saudita é um dos países que mais compram material bélico. Em parte porque o país precisa realmente se defender, né? E em parte para ter como orgulho de ter um acesso a altíssima tecnologia na produção bélica no mundo, né? Comprar um time de futebol também é uma coisa que o cara se interessa. Vou comprar, eu tenho um time que é meu. Então assim, não sei nem se tem graça viver desse jeito, porque é muita grana, assim, é muita possibilidade de investir no que o cara quer. Nada vai depender de assim, muito suor, né? Lógico que administrar isso tudo também dá dor de cabeça, né? Mas, diga. Professor, você sabe quanto que custa um barril de petróleo atualmente? Eu não sei se... Atualmente o barril de petróleo está na casa dos $80, mais ou menos, né? Ah, tá. Os caras ganham. Aí você faz ali Tem que fazer a conta aí, né? 80 vezes não, 10 os caras- milhões. É isso aí, dá uns 800 milhões por dia. Então, Vai ser boa. igual Deixa eu ver quando. Por dia, é muita coisa. 800 milhões. Tem uma oscilação do preço mundial, né? 10 milhões? O máximo que vai... Se a minha memória estiver boa, o máximo que o barril do petróleo já alcançou foi $120 ou 150, alguma coisa assim. Já baixou até, na crise do petróleo, baixou a menos de 20 o barril. Daí é prejuízo na produção, porque a produção acaba sendo mais cara do que o preço da coisa em si. Como que compra? Compra o quê? O barril de petróleo? Não, time de futebol. Aí eu já não sei, cara. Aí, sei lá, o cara ou monta ou compra um time de um clube. Porque você pensa, por exemplo, o Corinthians é uma entidade privada, não é uma entidade estatal. Se um sheik, um príncipe desse chegar aqui e falar, eu ofereço, sei lá, 2 bilhões de dólares pelo Corinthians, né? O clube transfere, né, na hora, assim, né? Comprar portuguesa, né, Portela? Ele pode construir um outro clube, né? A portuguesa podia ser comprada, de repente, né? Saía do marasmo. Eu li que essa compra foi uma tentativa do príncipe de melhorar a visão do mundo sobre a Arábia Saudita.
Então, a Arábia Saudita é islâmica de uma forma geral, tem um certo fundamentalismo, mas o príncipe Mohammed bin Salman ele tem uma visão muito moderna. Assim. Então, ele tem abrido aos poucos, né? Não dá para ele chegar de uma vez e abrir, senão ele causa um certo incômodo, né, social. Então, assim, para as mulheres, por exemplo, ele vem abrindo o direito à atuação mais no mercado de trabalho. As mulheres há tempos atrás não podiam dirigir ali no território saudita, já podem. Se você pegar na visão mais fundamentalista, as mulheres não podem sair, sentar de burca e sentarem acompanhadas de um membro masculino da família, uma visão imbecil, que é confundida no que era produzido lá, no que era feito lá atrás como proteção, né? Visto que nessas guerras islâmicas, às vezes você tinha guerras, como morria muita gente, os caras roubavam as mulheres de outras tribos para poderem casar e terem suas famílias aumentadas aí. Então, assim, uma coisa que era feita para proteção acabou dentro do ideário da parcela fundamentalista da população, virando um sentimento de propriedade, né? Então, assim, o príncipe Mohammed, quem que eu falei esse nome? Mohammed bin Salman tem aberto um pouco mais essas tradições, né? É como eu falei, não dá para ele abrir de uma vez, porque senão ele pode causar uma comoção aí, mas ele tem uma visão muito moderna do que é o... Eu vi que ele liberou que agora as mulheres podem ir em estádio de futebol, ver partida. Não podia antes, olha que absurdo. Não Mas podiam andar sozinhas, não podiam dirigir, não podiam fazer curso superior. Lá atrás não podiam nem se matricular nas escolas. Atualmente elas podem fazer curso superior, podem andar sozinhas na rua, podem dirigir, podem ir em estádios de futebol, em shows que aconteçam na região, podem trabalhar nos hotéis, porque o turismo é muito difundido ali também. Há décadas atrás só homens podiam trabalhar nos hotéis, porque ia ter contato com turista, e aí assédio, então eles mantinham as mulheres quase que escondidas, vamos dizer assim, né? Então uma visão ridícula, né? E assim, vamos dizer, uma coisa seria de proteção, virou um sentimento de propriedade que não faz o menor sentido, né? Mas ele tem aberto esse setor da sociedade saudita, né? E o país tem conseguido sucesso econômico, vamos dizer assim, né? Até a parcela da população que é pobre não é tão pobre assim, o Estado fornece uma série de empregos, fornece educação e saúde de graça, então é um case de sucesso, assim, diferente do que a gente já teve no mundo, na história recente e antiga. Diga. Fala bocejando que eu quero ver. Professor, uma outra coisa que eles investem na Arábia Saudita seria a tecnologia de dessalinização de água. Também eles têm. Mas a melhor tecnologia de dessalinização da água é de Israel atualmente. O pessoal bebe água lá sem sentir o menor gosto salobo na água, né? É o país que conseguiu a melhor tecnologia, que eu tenho conhecimento, é Israel até hoje. Beleza? Em termos climáticos, a gente vai ter uma região predominantemente de clima árido ou semiárido, né? Na Turquia, a gente vai ter alguma coisa de clima temperado, porque está próximo aí do mar Mediterrâneo. Temperado não, desculpa. De clima mediterrâneo, vegetação mediterrânea, que está próximo aí do mar Mediterrâneo. A gente acaba tendo um verão quente e seco, que é a condição de clima mediterrâneo, e o inverno frio e úmido, né? Pra vocês terem uma noção de comparação, nosso clima tropical aqui é quente e úmido e frio e seco. Deles é o contrário, nosso é quente e úmido, deles é quente e seco. Por quê? No verão, essas massas de ar dessas regiões muito desérticas ganham volume e trazem uma condição de clima muito quente e muito seco. No inverno, essas massas de ar de cima do deserto encolhem, porque a incidência do sol vai lá para o hemisfério sul, certo? E aí a gente tem a entrada aí das massas de ar frio que vem do norte da Europa e traz um pouco da água evaporada e a carga de umidade relativa do ar da corrente do Golfo, que banha ali a porção litorânea ocidental da Europa, né? Mas chega só aqui na Turquia e não avança muito mais, porque a gente já está longe do Oceano Atlântico aqui. Mas tem um certo resquício aqui. Tá bom? Legal, vou ter que falar Basicamente, falando de clima, é basicamente isso, né? As nascentes aqui desses rios, né, que correm aqui pela região, o Rio Jordão, e os rios aqui Tigres e Eufrates, que são da Mesopotâmia, geralmente eles vão nascer nessas regiões mais altas, ou pelo degelo dessas montanhas altas que a gente tem aqui, ou também pela questão de chuvas que
que acontecem nessa região da Turquia, que são importantes, tá bom? Também a gente tem a região do Crescente Fértil, aí, da Mesopotâmia, toda essa região que está presente. O Rio Jordão, que passa aqui na fronteira da Jordânia com Israel, vai abastecer o Mar Morto, que está numa região mais ao sul, né, separado do Mar Vermelho, que é uma drenagem